Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Glória a Jesus. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matou todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. E o que vendo se levantou para escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Versículo 4. Elias foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro. Pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E os que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou a segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, porque cumprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força da comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscava a minha vida para me tirar. E ele disse: sai para fora, pois te nesci perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a voz, envolveu-se o rosto na capa, saiu para fora e pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém, meus irmãos? Amém. Pode tomar o teu assento nesta noite. Graças a Deus. Nós estamos mais uma vez aprendendo a palavra de Deus,
E esse texto que nós lemos fala do profeta Elias. E para você entender, eu creio que todos já conhecem a história do profeta Elias, que começa a partir do versículo 17, versículo 18, 19 em diante, né? Vai dizer que o profeta Elias, ele foi um profeta escolhido por Deus, foi um profeta que profetizou que não ia haver chuva sobre Israel. Foi um profeta que a sua história, aleluia, na Bíblia Sagrada, a partir do versículo 17, vai dizer que ele profetiza sobre a nação de Israel, na autoridade que Deus deu. Ele fala que não vai chover sobre a terra e não chove. Depois passou a profecia e ele profetizou falando que ia chover novamente, e choveu. Elias, ele foi para Sarepta e foi alimentado por uma viúva. Elias, ele foi para diante de Acabe no versículo 18 e ele profetiza no versículo 18, a partir do versículo 1 do capítulo 18, ele profetiza, ele está diante dos profetas de Baal, a partir do versículo 22, e ele vai profetizando, e ele vai orando, e Deus manda descer fogo do céu. Elias, ele fez prodígios e maravilhas. Elias, ele fez o inacreditável. E no versículo de número 1 do capítulo 19, vai dizer que o profeta, ou melhor dizendo, o rei Acabe, fez saber a Jezabel de tudo que Elias tinha feito. Acabe chegou para Jezabel e começou a descrever Elias, dizendo: Elias orou para não chover, Elias matou os profetas de Baal, Elias orou e Deus mandou fogo. E Jezabel se incomodou com o que Elias fazia. Jezabel se incomodou com as profecias que Elias realizava na presença de Deus, e ela agora mandou uma ameaça para Elias, dizendo: assim como você fez com os profetas, eu vou fazer também com você. Eu quero dizer, igreja, nesta noite que aprende a palavra de Deus, enquanto você está quieto, o inimigo não vai se levantar contra a tua vida. Alguém não vai falar nada da tua vida. Mas quando você se levanta, como o profeta Elias se levantou, te prepara, porque vai chegar uma ameaça, vai chegar uma perseguição, vai chegar alguém te amedrontando, vai chegar alguém te intimidando. Mas nesta noite nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, e quem cria um caminho para nós caminhar é Deus. Aleluia! Depois de tudo que Elias fez, diante da ameaça de Jezabel, Deus vai criar um caminho para Elias caminhar. Pastor, e esse caminho vai para onde? Aí, se você ver o versículo de número 8, vai dizer que Elias está caminhando para o Monte Horebe, o monte de Deus. Elias agora está trilhando um caminho para o Monte
monte de Deus através de uma ameaça de Jezabel. E eu fiquei me perguntando, presbítero Marcos, estudando essa história, por que Elias fez tantos prodígios? Por que Elias fez maravilhas no nome de Deus, milagres no nome de Deus? Fogo desceu do céu quando Elias orou, e Elias agora está fugindo com medo de Jezabel. O Espírito Santo podia terminar a história de Elias no capítulo 18, e Elias ia terminar como um super-herói. Só que Deus permitiu o capítulo 19. Para quê, pastor? Deus me revelou para mostrar que Elias não era super-herói, e muito menos super-crente. Porque se Elias termina a sua história no versículo 18, orando e fogo cai do céu, matou 400 profetas de Baal. Deus permitiu o capítulo 19 na vida de Elias para dizer que ele não é super-herói, e sem a presença de Deus nós não somos ninguém. Nós precisamos da graça do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está na nossa vida, nós temos a graça e a misericórdia de Deus. Mas quando o Espírito Santo se afasta, nós não passamos de um ser humano normal. Eu falo isso porque tem gente aí fora que acha que é tudo. Tem gente aí fora, irmãos, que ele acha que é como diz o ditado, a última bolacha do pacote, o bambambam. Elias está caminhando diante da presença de Deus. Elias está orando e está tudo acontecendo. Elias está clamando e fogo está caindo do céu. 400 dos profetas de Baal, 450 profetas, está morto, e Elias agora está por cima. Aí Deus falou assim: eu vou permitir a mulher te afrontar. E no caminho do Monte Horebe, nós enfrentamos o medo. Elias agora está passando por um trajeto de medo. Elias agora está enfrentando uma trajetória de decepção. A pergunta é: não é o homem que orou e fogo caiu do céu e agora está correndo com medo de uma mulher? Está correndo com medo de uma profecia? Não, é a mão de Deus mostrando que Elias não é nada. É a mão de Deus mostrando que Elias é pó. É a mão de Deus mostrando que Elias precisa comer pão e beber água e se alimentar da presença de Deus. Porque tem muito profeta aí fora que acha que não precisa mais vir na igreja para se alimentar da palavra. Tem muito profeta aí fora que acha que está por cima, porque está profetizando e está acontecendo, porque está com a igreja cheia, porque está dominando tudo. Não, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Elias está agora no caminho do deserto, e o versículo de número 5 vai dizer: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Capítulo 19, versículo 5. Elias deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo do Senhor lhe tocou e disse: levanta-te e come. 2 vezes. A pergunta é: quem precisa comer, irmão? Quem que é que precisa comer? Quem está com fome. Quem precisa comer é quem está com fome. Elias, ele profetizou tanto. Elias amedrontou tantos profetas de Baal. Elias profetizou tanto. Mas aqui para nós, se esqueceu de comer.
se esqueceu de se alimentar. É muito profeta hoje que profetiza e está esquecendo de se alimentar. É muito profeta que profetiza, está esquecendo de beber da água. É muito profeta que está profetizando, mas eu não preciso mais ir na igreja no culto de ensino. É muito profeta que está profetizando, eu não preciso mais tomar a Santa Ceia. É muito profeta que está com uma agenda cheia, mas eu não preciso mais se alimentar. A resposta de Deus é: se você não se alimentar, você vai deitar, você vai dormir e o diabo vai te derrubar. Elias está com vontade de morrer. Aquele homem que profetizava, aquele homem que começou o ministério a todo vapor. Conhece alguém assim? Eu conheço. Pessoas que começam o ministério e você fala: agora vai. Pessoas que têm um ministério e está ali a viva e você fala: meu Deus, que benção. Aí de repente você passa, olha para Elias deitado debaixo de um cinto. Aí você pergunta: não é você que vai para Horebe? Eu ia. Não é você que estava profetizando? Eu estava. Não é você que amedrontava os profetas de Baal, orava e foi para o céu? Agora está deitado debaixo do cinto. Isso acontece hoje, irmão, no mundo espiritual. Pessoas aí fora que nós olhávamos e via o fogo descer do céu, e hoje você olha e não consegue ver mais. O que aconteceu, pastor? Falta de alimento espiritual, palavra de Deus na nossa vida. É por isso que eu falo, é importante, irmãos, a gente se alimentar da palavra. Aqui está minha esposa que me cobra. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que jejuar. E isso é fato, irmãos. Pessoas não valorizam o culto de ensino que nós aprendemos esse tipo de palavra. É por isso que hoje você olha muitas pessoas mortas, desanimadas, frustradas, decepcionadas, feridas, não vem mais na igreja, não congrega em lugar nenhum, nenhuma igreja está boa, e você pergunta: o que aconteceu, pastor? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que as pessoas não querem mais se alimentar da palavra de Deus para continuar caminhando. Porque o fato é, se você não se alimentar, você não vai. Você vai deitar, você vai dormir, você vai pedir para morrer. Elias está debaixo do zinho. O anjo tocou: Elias, levanta, come. Você precisa comer. Aqui é onde eu falo, irmão, que quando Deus tem projeto, Ele vai aparecer até na tua frustração. Aleluia! Quando Deus tem projeto na tua vida, no momento que você está desanimado, com medo, cabisbaixo, Deus aparece de alguma forma. No momento que você acha que nada vai dar certo, que tudo vai desmoronar, você olha para um lado, você vê pão, você olha para um lado, você vê água. É Deus dizendo: no momento do medo, no caminho do medo, eu sei que você ia se frustrar, eu estou aparecendo para te animar. Levanta, Elias, e come pão. Eu estou falando, irmãos, que no caminho do medo Deus aparece. Se você buscar, se você orar, se você pedir, Deus Ele vai aparecer. Eu estou falando isso, que Deus apareceu, porque no versículo de número 4, Elias orou a Deus. Aleluia. E Deus manifestou e trouxe pão e água. Era Deus falando para Elias: se você não comer, se você não se alimentar da palavra, se você não ler as escrituras, você para. Você não é ninguém se você não ler a Bíblia. Você não é ninguém se você não orar. Ah, pastor, mas fulano está por cima no auge. Vai chegar um tempo que fulano vai ter fome.
e se não voltar para a palavra vai cair. Quantas igrejas estão fechando hoje, irmãos? Quantos líderes estão caindo hoje? E a resposta é por causa do alimento espiritual que o povo não está mais se alimentando. Vamos ler a palavra de Deus, vamos fazer o devocional, vamos entregar nossa vida para Jesus diante da palavra. Tira um tempo para você meditar na palavra de Deus, é isso que vai te alimentar. A Bíblia diz que Elias levantou, Elias comeu pão. Aleluia, Jesus. Elias fez o quê? Voltou a dormir. Pastor, qual que é essa revelação? Irmãos, temos crente que ele é o crente domingueiro, só vem no domingo na igreja. Tem uns crentes que é o crente papa ceia, só vem tomar santa ceia. Aí aqui na igreja ele se alimenta da palavra. Opa! Aqui na igreja ele até levanta a mão e dá glória. Aqui na igreja ele dá uns pulinhos, roda na presença de Deus. Meu Deus. Só que quando sai daqui, aí o sono pega ele de novo. Aí em casa ele está dormindo, não lê a Bíblia. Aí no trabalho ele não medita na palavra. Durante o dia ele não faz o devocional. Aí chegou na igreja, abre a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai se alimentar da palavra. Então, ou seja, na igreja está acordado, fora da igreja está dormindo. Elias comeu pão, Elias ele bebeu a água, mas ele voltou a dormir. Aqui tem algo muito interessante, que o anjo novamente incomodou Elias pela segunda vez, dizendo: levanta e come, porque muito comprido é o caminho que você vai andar. É por isso que nós precisamos, irmãos, se alimentar da palavra e continuar acordado, e continuar lendo, e continuar meditando todos os dias, porque é o alimento que vai nos fazer caminhar para o Monte Horebe, o monte de Deus. E quando Elias orou, a palavra do Senhor vai dizer que ele se alimentou, que ele levantou, comeu o pão, bebeu a água, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Foi a força da comida, foi a força da comida que deu ânimo para Elias caminhar. É por isso que é importante você ler a Bíblia, é por isso que é importante você meditar na palavra de Deus. É isso que vai te dar, aleluia, força. É isso que vai te fazer caminhar. Ah, pastor, mas eu estou com medo. Diante do medo, se você lê a palavra de Deus, Deus vai estar contigo. Diante do medo, se você meditar na palavra do Senhor, Deus vai cuidar do que você precisa. Da onde não tem nada, Deus vai tornar o tudo para a sua vida. Meus irmãos, aí Elias comeu. Só que Elias, ele chegou no monte. E quando ele chegou no monte, Elias entrou dentro de uma caverna. Glória a Deus. E quando Elias entrou dentro da caverna, ele não esperava, mas Deus estava dentro da caverna. E quando Deus está dentro da caverna, a palavra do Senhor vai dizer que Deus pergunta para Elias: o que é que você está fazendo aqui? E Elias vai responder: ah, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou mais profeta, o teu povo está matando os teus profetas,
Aquele tipo de crente, irmãos, que só se lamenta, aquele tipo de crente que só murmura, aquele tipo de crente que nada dá certo, ele está dentro da caverna, não tem uma solução, não tem um caminho, mas Deus está se revelando para ele dentro da caverna. Ele tentando fugir. Por quê? Quem tem chamado de Deus, não adianta fugir. Quem tem o chamado de Deus, não adianta colocar atalho. Quem tem o chamado de Deus, Deus acha, seja aonde for. Deus achou Elias dentro da caverna. E o que me chamou a atenção foi a forma que Deus se manifestou para Elias. Por quê, pastor? A palavra do Senhor vai dizer que vem um vento forte. Mas o vento forte, ele vem, irmãos, quebrando tudo. O vento forte, Diácono Hélio, ele vem destruindo tudo. Só sabe o que a palavra fala? Deus não estava no vento. Tem pessoas que é emocionada com movimento, irmãos. Já pensou se Elias fosse emocionado? Hoje, muito tipo de crente, ele se emociona com movimento, com quebra-quebra. Mas tem movimento, tem vento aí, que Deus não está no meio. E nós temos que ter o discernimento. A palavra fala, Deus não está no vento forte. A palavra fala, depois passou um terremoto. E tem pessoas que se impressionam com os terremotos. Só que tem terremoto, tem barulho, que Deus não está no meio. Depois a palavra fala que vem fogo. E tem pessoas que se impressionam com o fogo. O fogo está descendo, o fogo está caindo, Deus está operando. E Deus está falando, não estou no meio desse fogo. Depois vem uma voz suave e delicada. E a palavra fala, Deus estava na voz suave e delicada e falou com elas. O que eu quero te dizer, irmãos, é que às vezes da forma mais aquebrantada, às vezes da forma mais mansa e delicada, é aonde Deus vai falar com você. É no simples detalhe, é no simples, talvez você está esperando a profeta do fogo, a profetisa do barulho, o profeta do manto. Às vezes você está esperando um mover pentecostal. Não estou dizendo que Deus não fala, eu estou falando que às vezes Deus vai falar com você em um simples detalhe no seu dia. E tem pessoas que Deus está falando no detalhe, e as pessoas não estão entendendo o que Deus está falando no detalhe. Ah não, pastor, para Deus falar tem que ter aquele movimento. Para Deus falar tem que ter o vento forte. Para Deus falar tem que ter o terremoto, tem que ter o fogo descendo. Não, irmãos, às vezes para Deus falar precisa do teu discernimento. É no detalhe que Deus está falando, em um lindo gesto, simples gesto no dia a dia. Deus fala com você. Às vezes num gesto Deus usa uma pessoa para falar com você. Às vezes numa simples ligação Deus usa uma pessoa para falar com você. Às vezes num versículo da palavra Deus fala com você. Nós temos que parar de ser emocionados e pensar que Deus só fala no movimento. Não, às vezes é a voz
Deus está falando com você. Pastor, o que é que eu faço? Aprenda a discernir os detalhes. Aprenda a valorizar os detalhes, porque é no detalhe que Deus fala com você. A palavra do Senhor vai dizer que Elias questionou: só tem eu de profeta? Só sobrou eu? Deus vai bradar do céu. Aqui eu encerro a palavra, o ensinamento nesta noite. Deus vai bradar do céu e vai dizer: 7.000 profetas estão lá em Jerusalém, que não se dobraram diante de Baal. Às vezes nós pecamos quando pensamos que só nós faz. Às vezes nós erramos quando nós falamos: se eu não fizer, não vai acontecer. Às vezes nós erramos quando nós pensamos: se eu não colocar a mão, Deus não vai fazer. Quando Deus quer fazer, irmãos, Ele vai usar os 7.000 profetas que não se dobraram. E se os 7.000 não quiser, pastor, Deus vai usar os 300 valentes que levantou com Gideão. E se os 300 não quiser, pastor, Jesus levanta 12. E se 12 não quiser fazer, pastor, Jesus tem 3 que é mais chegado perto dele. E se os 3 não quiser fazer, Jesus vai usar a vida de João, que era mais chegado perto dele. E se João não quiser, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário em sacrifício perfeito, para dizer: ainda que alguém não se levante, eu morri na cruz no Calvário para te capacitar e te levantar nessa terra. Então Deus vai usando, irmão. Se um não quiser, Deus levanta outro. Se um não quiser, Deus usa outro. Tem muitas pessoas emocionadas: meu Deus, se eu não fizer a obra, para. Se eu não fizer, a obra não continua. Se eu sair da igreja, as portas fecham. Fecha não, irmão. Não fecha, porque quem está guiando a obra é Deus. Quem levanta é Deus. Quem faz é Deus. Quem abre o caminho é Deus. A obra continua do mesmo jeito. Deus faz. Ô Elias, não tem só você não. Tem 7.000 lá que não se dobraram para fazer a obra. Pela outra parte boa, de quem é espiritual vai entender: opa, então eu não estou sozinho. Tem alguém para me ajudar, tem alguém para pôr a mão, tem alguém para fazer, tem alguém para compartilhar. A revelação de Deus para a nossa vida é essa: você não está sozinho. Eu coloco alguém que não se contaminou, eu coloco alguém que está disposto a fazer, eu coloco alguém que eu estou disposto a usar. Então nessa noite, irmãos, o ensinamento da palavra de Deus para a tua vida, para a nossa vida, é essa: diante do caminho que Deus tem para a nossa vida, trilhar até o monte de Deus. O que significa hoje o monte de Deus, irmãos? É a Nova Jerusalém, é a nossa salvação. Diante do caminho até o céu, nós vamos desanimar. Diante do caminho até a salvação, nós vamos se frustrar, nós vamos ter medo. Isso é normal, nós somos ser humano. Mas diante dessa palavra, Deus está dizendo: diante do medo, eu estou contigo. Diante da frustração, eu estou contigo. Diante da perseguição, eu estou contigo. Diante da promessa, eu estou contigo. É Deus nos ensinando: quando você decide trilhar o caminho da palavra, quando você decide trilhar o caminho da salvação, Deus está dizendo: nos momentos mais difíceis,
eu estou cuidando de você. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Glória. Você não vai parar no caminho de Horebe. Você não vai parar para dormir. Você não vai parar para pedir a morte. Você não vai parar para querer voltar para trás. Você não vai parar para querer desistir, não. Tem Deus no céu que está te dando força nesta noite. Tem Deus no céu que está te dando pão para você se alimentar. Tem Deus no céu que está te dando água para você beber. Tem Deus no céu que está renovando as suas forças. Se você crê nessa palavra profética, toma posse nesta noite, diante do medo, da frustração, da decepção. Deus prepara um caminho para você andar. Eu quero que nessa noite você louve esse louvor comigo. Como que chama aquele louvor? Os 7.000. É os 7.000 que nos tocaram.